Você quer saber quando uma mulher realmente te traiu. Não quando você apenas sente que algo está errado, mas quando o jogo já foi jogado e você é o último a perceber. A verdade é que as mulheres não traem do nada. Existe sempre um padrão, um tipo de mudança que entrega tudo. Só que a maioria dos homens está tão cega pela rotina, pelo conforto e pela confiança que nem percebe o óbvio. E o pior, quando finalmente acordam, já é tarde demais. Algumas mulheres são discretas, sutis, estratégicas. Elas não vão deixar provas, mas o corpo fala, o olhar entrega e o comportamento muda. E é justamente aí que o homem atento descobre tudo sem precisar olhar o celular dela. Porque quando uma mulher acaba de trair, o arrependimento, a culpa e a excitação criam um comportamento que nenhum disfarce consegue esconder. Hoje eu vou te mostrar esses sinais, um por um. Primeira, ela fica repentinamente mais carinhosa e atenciosa do que o normal. Quando uma mulher acaba de trair, muitas vezes o primeiro impulso dela não é se distanciar, é compensar. E a forma mais comum de fazer isso é sendo excessivamente carinhosa. Ela começa a te elogiar do nada, a querer te agradar de formas que não fazia antes e a agir como se estivesse completamente apaixonada de novo. Parece lindo, né? Mas é justamente esse repentino carinho que deve te deixar alerta. Quando a culpa bate, ela tenta equilibrar o erro com gestos de afeto. É um tipo de anestesia emocional. Ela quer aliviar a consciência pesada, mostrando amor por você. E, ironicamente, quanto mais ela tenta parecer a parceira perfeita, mais estranho tudo parece. Imagine isso. Você e ela vêm de uma fase meio fria, discussões, pouca intimidade. De repente, ela acorda num domingo, faz café para você, te abraça o tempo todo, fala, você é o homem da minha vida. E até te manda mensagens carinhosas no meio do dia. Você até pensa, nossa, ela mudou, tá tentando consertar as coisas. Mas não percebe que esse novo comportamento pode ser o reflexo direto do arrependimento. Esse tipo de carinho repentino é perigoso porque confunde. Faz o homem baixar a guarda e acreditar que o relacionamento está melhorando, quando, na verdade, pode estar tentando esconder o rastro de algo recente. Mulheres que se sentem culpadas costumam agir exatamente assim. Exageram no amor para encobrir o erro. E no fundo esperam que você nunca desconfie. Segunda, ela começa a se irritar facilmente com você por motivos pequenos. Quando uma mulher trai, algo muda dentro dela. O vínculo emocional com você começa a se romper e o reflexo disso aparece nas pequenas coisas. Ela começa a perder a paciência com o que antes não a incomodava. O som da sua voz, um simples comentário, até a forma como você mastiga, tudo começa a gerar irritação. E sabe por quê? Porque inconscientemente ela precisa justificar o que fez. É uma defesa psicológica. Ela projeta a culpa em você para tentar se convencer de que a traição foi culpa sua, que você mudou, que você não dá mais atenção, que o relacionamento esfriou. Assim, dentro da cabeça dela, o erro parece menos sujo. E por isso, a partir do momento em que uma mulher começa a discutir por coisas bobas, responder atravessado ou se mostrar constantemente impaciente, existe algo muito mais profundo por trás disso. Um exemplo real disso é quando o homem tenta demonstrar carinho e ela simplesmente reage com frieza. Você tenta abraçar e ela recua. Você faz uma brincadeira e ela se irrita. E o pior, ela começa a inverter os papéis, te acusa de ser pegajoso ou sem noção. Só que, na verdade, o que ela sente é desconforto, não por causa do seu toque, mas porque aquele toque agora a faz lembrar de outro. Essa mudança repentina de energia, de doçura para irritação, é um dos sinais mais claros de traição. Porque a mulher, que ainda está emocionalmente conectada ao homem dela, não sente necessidade de afastá-lo por bobagens. Já aquela que dividiu a intimidade com outro homem, muitas vezes sente repulsa momentânea, raiva disfarçada e uma culpa que se transforma em irritação. E é aí que o jogo começa a mudar. Terceira, ela muda a rotina dela de forma repentina e sem motivo claro. Quando uma mulher trai, o comportamento dela começa a se moldar ao novo segredo que carrega. De repente, horários mudam, compromissos aparecem e tudo o que antes era previsível começa a ficar misterioso. Ela passa a sair mais sozinha, inventa amigas novas, começa a trabalhar até mais tarde ou dizer que precisa de um tempo para si.
É a fase em que a desculpa vira ferramenta e o telefone se torna um escudo. Uma mulher que antes te avisava onde ia, agora passa a dar respostas vagas. Vou resolver umas coisas, depois te explico. Essa mudança sutil é o primeiro passo para criar distância e te manter no escuro, porque ela sabe que quanto menos você entender, menos você pergunta. Imagine que antes ela tinha uma rotina normal: trabalho, casa, descanso. De repente começa a sair mais arrumada, passa perfume só para ir ali rapidinho e vive olhando o celular enquanto sorri discretamente. Você pergunta o que houve e ela responde com naturalidade: nada demais, só cansei da mesmice. Só que na prática esse nada demais é o início de um novo comportamento emocional, o de esconder algo que você não deve descobrir. Quando a rotina dela muda de forma brusca e não faz sentido lógico, existe um motivo emocional por trás. Pode ser culpa, pode ser medo ou pode ser empolgação por alguém novo. E o detalhe é: a mulher que está vivendo algo fora do relacionamento começa a criar uma segunda vida. Pequenos ajustes que parecem inofensivos. Sair mais, dormir tarde, guardar o celular virado para baixo são os primeiros sinais de que ela está escondendo um novo roteiro em que você não é mais o protagonista. Quarta, ela começa a se cuidar demais de uma hora para outra. Toda mulher gosta de se cuidar, isso é natural. Mas quando essa preocupação surge de repente sem motivo aparente, é preciso prestar atenção. Uma mulher que acabou de trair ou está prestes a trair passa a ter uma nova motivação por trás da aparência. Ela muda o cabelo, compra roupas novas, passa a usar perfumes diferentes e começa a se arrumar até para coisas simples, como ir na esquina ou visitar uma amiga. Essa transformação repentina geralmente não é sobre autoestima, é sobre impressão. Ela quer se sentir desejada, quer se ver com os olhos de alguém novo. O mesmo que diga que é só para se sentir bem, o corpo e o comportamento não mentem. Ela passa a se olhar mais no espelho, se comparar menos com outras mulheres, e paradoxalmente começa a se distanciar emocionalmente de você. Imagine que durante meses ela vivia de moletom em casa, cabelo preso, nada de maquiagem. De repente, ela começa a fazer skincare todas as noites, aparece com lingeries novas e diz que está cuidando mais dela mesma. Até parece um sinal positivo, mas o tempo e o contexto dizem o contrário. Se esse cuidado surge logo após uma fase de afastamento ou tensão no relacionamento, algo está por trás. O detalhe é que quando uma mulher está com outro homem, mesmo que tenha sido só uma vez, ela sente vontade de manter aquele brilho que o novo envolvimento trouxe. É o que faz ela se cuidar mais, sorrir diferente e parecer mais confiante. Só que esse novo brilho não é felicidade pura, é adrenalina, é o segredo pulsando. E o homem que conhece bem a mulher que tem, percebe. Mesmo que ela tente disfarçar, o olhar dela muda. O olhar é a parte que nunca mente. 5. Ela evita contato físico e emocional com você. Depois que uma mulher trai, o toque muda. A forma como ela te beija, te abraça ou até te olha começa a perder intensidade. O carinho parece forçado. A conexão emocional artificial. Ela evita deitar muito perto, inventa desculpas para não ter intimidade e até demonstra incômodo quando você tenta se aproximar demais. Isso acontece porque no fundo ela sente culpa e o corpo dela reagindo ao contato que antes era natural. É importante entender quando uma mulher se envolve com outro homem. Por mais que tente agir como se nada tivesse acontecido, existe um conflito interno. O toque do parceiro legítimo passa a lembrá-la do outro. É como se o corpo dela estivesse dividido entre duas realidades. E para aliviar essa tensão, ela escolhe o afastamento. Pense nisso. Vocês estão assistindo algo juntos e quando você tenta abraçá-la, ela finge estar cansada, muda de posição ou levanta do nada. Antes ela adorava ficar colada em você. Agora inventa que tá com calor ou precisa resolver algo no celular. É sutil, mas constante. E quando a intimidade acontece, parece mecânica, sem entrega, sem emoção, como se ela estivesse cumprindo um papel. Esse afastamento físico e emocional é um dos sinais mais silenciosos, mas também o mais doloroso. Porque quando o corpo começa a rejeitar o toque de quem ama, a conexão já foi rompida há muito tempo. O homem percebe, sente, mas muitas vezes prefere negar. E é nesse silêncio que ele se perde, tentando recuperar algo que talvez já tenha sido entregue a outro. 6.
Ela passa a proteger o celular como se fosse um cofre. Quando uma mulher começa a esconder o celular, levar até pro banheiro, dormir com ele virado para baixo e ficar nervosa se você chega perto, não é coincidência. É sinal de algo sendo ocultado. Antes ela deixava o aparelho jogado pela casa, te pedia para ver uma foto ou até te mostrava mensagem sem preocupação. Agora, qualquer vibração já a deixa em alerta. Ela pode dizer que é por privacidade ou porque confia demais em si mesma para deixar aberto, mas essa mudança repentina é muito específica. É o medo de que uma notificação apareça, de que um nome surja na tela ou de que algo entregue o que ela viveu. E o mais curioso é que quanto mais ela tenta parecer tranquila, mais suspeita fica. Se você tenta pegar o telefone, ela reage com impaciência, muda de assunto ou cria uma desculpa rápida. Passa a responder mensagens longe de você, rir de algo sozinha e disfarçar o nervosismo com indiferença. Tudo isso mostra que existe um novo tipo de atenção emocional e esse tipo raramente é só amizade. O celular, quando vira um segredo, mostra exatamente onde o coração dela está. Mulheres podem esconder emoções por um tempo, mas o medo de serem descobertas sempre se reflete no comportamento. E nenhum disfarce é mais revelador do que o cuidado exagerado com algo que antes era completamente acessível. 7. Ela começa a comparar você com outros homens, mesmo que de forma indireta. Esse é um dos sinais mais sutis, ao mesmo tempo, mais reveladores. Quando uma mulher trai, mesmo que inconscientemente, ela começa a projetar o novo homem em você. As comparações surgem disfarçadas de comentários inocentes. Fulano é tão maduro, aquele cara sabe se vestir bem. Homens de verdade têm mais ambição. Essas frases não são apenas observações, são reflexos do que ela está vendo fora do relacionamento. Ela começa a criar uma nova referência masculina e, sem perceber, te mede com base nisso. O resultado é um descontentamento crescente. De repente, o que você faz nunca é suficiente. O jeito que você fala irrita. E tudo o que antes era seu charme, agora se transforma em defeito. É o efeito psicológico de quem experimentou uma nova dinâmica e tenta encaixar o parceiro antigo nessa comparação invisível. Essa mudança de percepção costuma vir acompanhada de atitudes estranhas. Ela passa a se distanciar emocionalmente, mas também tenta testar você, observar se você reagiria como o outro homem reagiria. O tom dela muda, as expectativas mudam e a paciência desaparece. Você percebe que as críticas aumentam, as discussões se tornam mais frequentes e ela começa a te olhar com um tipo de frieza que não existia antes. É o reflexo direto da traição emocional e física. O detalhe cruel é que na mente dela essa comparação serve como justificativa. Se o outro parece melhor, ela se convence de que o erro não foi tão grave assim. Mas no fundo esse comportamento mostra exatamente o contrário. Mostra que ela está tentando convencer a si mesma de que o que fez valeu a pena, quando na verdade sabe que destruiu algo que talvez nunca volte a ser o mesmo. 8. Ela começa a agir como se não precisasse mais de você para nada. Quando uma mulher trai, principalmente se o envolvimento foi emocional, ela começa a se desconectar da ideia de parceria. Aquela dependência leve, o hábito de compartilhar planos ou pedir sua opinião desaparece. De repente, ela vira independente demais, não quer mais ajuda para resolver nada, não te conta mais os detalhes do dia e começa a se fechar dentro de um mundo onde você não tem mais espaço. Ela passa a agir com uma confiança estranha. Não te procura tanto, responde com frieza. E quando você tenta demonstrar preocupação, ela diz que está bem ou que precisa de espaço. Essa frase "preciso de espaço" é quase sempre o início do fim. É a forma mais educada de dizer que o vínculo emocional que existia está sendo trocado por outro. Esse tipo de comportamento é muito fácil de identificar porque vem com uma energia nova. Ela parece satisfeita sozinha, não sente falta da sua presença como antes, não demonstra saudade e começa a se incomodar com demonstrações de afeto. Isso não é empoderamento, é desconexão emocional disfarçada. O mais triste é que por fora ela parece ótima, mais confiante, mais leve, até mais feliz. Mas essa felicidade é uma fuga, é o alívio momentâneo de quem está se sustentando em uma mentira. E o homem que percebe isso sente vazio. Percebe que está diante da mulher dele, mas emocionalmente ela já está longe.
Esse distanciamento disfarçado de independência é o sinal mais difícil de enfrentar, porque não há briga, não há confissão, só silêncio. E nesse silêncio, o homem sente a pior dor, a de estar com alguém que já não o escolhe mais, mesmo dormindo ao lado todas as noites. Nona, ela começa a agir como se você fosse o problema e não o que ela fez. Depois que uma mulher trai, muitas vezes ela precisa de uma narrativa para suportar a culpa. E a forma mais fácil de fazer isso é inverter os papéis, transformar você em vilão e ela em vítima. De repente, tudo o que dá errado é culpa sua. O jeito que você fala, o tempo que você passa fora, o quanto você mudou. Ela começa a te culpar por pequenas coisas que antes não tinham importância. É o mecanismo que a mente usa para justificar o imperdoável. Ela sabe o que fez. Sente o peso do erro, mas precisa de uma desculpa emocional para seguir em paz. E essa desculpa vem em forma de ataques, críticas e frieza. É como se ela dissesse para si mesma: eu só fiz isso porque ele me fez me sentir assim. Só que isso não passa de auto-engano. E é aqui que muitos homens precisam acordar, porque em vez de enxergar o padrão, a maioria cai na armadilha de tentar agradar mais, de se esforçar mais, de aceitar tudo calado. E é aí que ela percebe que te tem nas mãos, que você está tentando reconquistar o respeito que ela já decidiu não dar. Quando uma mulher te trai e ainda tenta te culpar, não é sobre você ser bom ou ruim. É sobre ela não ter maturidade para lidar com a própria escolha. E o pior erro que um homem pode cometer é tentar consertar o que ele não quebrou. Se ela traiu e ainda te faz acreditar que a culpa foi sua, você não precisa provar que merece ficar. Precisa lembrar que amor sem responsabilidade emocional é apenas conveniência. E quem trai e culpa o outro não quer um parceiro, quer um álibi para continuar errando. 10. Ela demonstra uma calma estranha, como se nada mais te atingisse. Quando uma mulher trai e já aceitou o que fez, ela muda de forma silenciosa. Aquela mulher que antes reagia a tudo. Ciúmes, discussões, cobranças, de repente parecem paz. Mas é uma paz falsa, não é tranquilidade, é desapego. É como se ela já tivesse te deixado mentalmente e agora apenas estivesse esperando o momento certo para se afastar de vez. Você percebe que nada mais a abala. Ela não se importa se você chega tarde, se você sai sem avisar ou se demonstra frieza. Ela apenas observa. E o mais doloroso é que para quem ama esse tipo de calma é pior do que qualquer briga, porque mostra que ela já desligou o coração. Esse comportamento é comum quando o envolvimento com outro homem passa a preencher o espaço emocional que antes era seu. Ela já recebeu atenção, carinho ou desejo de outro lugar. Então não precisa mais buscar nada em você. O resultado é uma calma desconfortável, quase fria, que te deixa sem saber se ainda há algo para salvar. A mulher que antes chorava por você, agora aceita qualquer coisa. Não porque está madura, mas porque está emocionalmente ausente. E quando o amor morre dentro dela, a calma vira silêncio, o silêncio vira distância e a distância um adeus disfarçado. Essa serenidade repentina é o último estágio, o ponto em que ela não sente mais culpa, apenas indiferença. E quando a mulher chega a esse nível, o relacionamento já terminou. Só falta o aviso final. Se você chegou até aqui, respira fundo. Tudo o que foi dito não é para gerar paranoia, é para abrir seus olhos. Muitos homens vivem presos a uma ilusão, acreditando que amor e lealdade caminham juntos só porque existe rotina, um lar e promessas. Mas a verdade é que uma mulher pode dormir ao seu lado e mesmo assim já te deixado há muito tempo. Quando uma mulher trai, o erro não começa no corpo, começa na mente. E é aí que a maioria dos homens perde o controle, porque não percebem o distanciamento até que já seja tarde. Se você identificou algum desses sinais, não finja que não viu. A pior coisa que um homem pode fazer é ignorar o instinto dele. Comenta aqui embaixo o que você já passou, ou se já notou algum desses comportamentos. Eu leio todos e sim, eu vou responder. Quero ouvir sua história de homem para mulher, de quem já viu o que acontece quando o amor perde o respeito. E claro, curte o vídeo, compartilha com um amigo que precisa acordar, principalmente se inscreve no canal. Isso é o mais importante.